Olá, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Guilherme Quanti, gerente de estratégia e mercado do Cienge, e estou aqui com vocês na trilha de economia e gestão, nesses vários bate-papos aí, um mais legal que o outro que estão rolando essa semana. Antes da gente apresentar o nosso convidado, lembretezinho de sempre, registre esse momento aí assistindo a gente em torno da comunidade do SMV20, usa a hashtag SMV20, posta uma fotinho aí que a gente quer ver você aqui conosco assistindo e compartilhando o nosso conteúdo, tá bom? Bom, vou trazer o nosso convidado agora, o meu xará, o grande Guilherme Brasil, CTO lá do Cienge, para a gente bater um papo sobre cognição. Cognição para transformar a indústria da construção e da incorporação. E aí eu já começo brincando e provocando o Guilherme, que cognição ainda parece uma coisa quase alienígena, né, Guilherme? Uma coisa muito, muito distante da nossa realidade, né? Coisa de filme de ficção. E quanto, na verdade, não é tão complicado assim, e muito menos está tão distante assim da nossa realidade no dia a dia de consumo de tecnologia, não é isso? Show de bola. Olá a todos aí, é isso mesmo, Quanti. Vai ser um debate de charás aqui hoje, mas eu nunca sei se quando me convidam para fazer esse bate-papo é porque gostam do assunto tecnologia ou para maltratar os nerds, né? Que falar com pessoas de públicos tão distintos e sobre um assunto que às vezes realmente parece complicado, mas você começou falando bem, assim, acaba que tem uma aura de complicação por trás, né? Aparente complicação por trás, mas o nosso bate-papo aqui, acho que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que é mais simples do que parece. Existe realmente uma carga de tecnologia que é um pouco pesada, mas conceitualmente é mais simples do que a gente pode imaginar, né? Então, eu tenho um background de tecnologia, minha carreira inteira foi na área de tecnologia, hoje eu sou CTO lá do Cienge. Então, eu vou tentar compartilhar um pouco como é que a tecnologia consegue trazer para o mundo dos negócios alguns insights e algumas ferramentas para ajudar o mundo dos negócios. E se você não é de tecnologia, fique tranquilo, que eu também não sou, e o Technicase não é o foco dessa conversa. A ideia é justamente traduzir o melhor que a tecnologia pode trazer para a gente alavancar os resultados dos negócios lá na ponta, né? Nós não vamos ficar na esfera nerd do assunto e vamos sim falar de negócio. A ideia é justamente fazer a melhor conexão possível entre esses dois pontos, né? E Guilherme, para entender o que é a computação cognitiva, né? Você tem uma habilidade que poucas vezes vista de conseguir traduzir coisas super complexas bem para o linguajar do nosso dia a dia, e não por acaso que eu escolhi você para a gente bater um papo a respeito desse assunto que está super in aí, ocupando cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Pô, show de bola. Acho que é a melhor pergunta para começar. E a forma, acho que mais fácil de começar falando o que é computação cognitiva é eliminando a palavra computação do nosso início aqui, né? Vamos tirar o que é a computação, dessa expressão computação cognitiva, e pensar um pouco sobre o que é cognição. Se a gente for lá no dicionário e a gente olhar no dicionário, nós vamos ver que cognição nada mais é do que a capacidade, né, a faculdade de se adquirir um conhecimento. Então, basicamente, se a gente olhar para nós, seres humanos, nós somos seres cognitivos, né? Nós temos a capacidade de aprender, ou seja, a gente tem a capacidade de, através de uma série de processos que a gente usa, de uma série de ferramentas, aprender coisas novas. E é isso que significa cognição. Só que, ainda no campo de como a gente aprende, a gente tem que entender que esse processo de cognição, ele é um caminho, né? Vamos dizer, vou pedir licença aqui aos estudiosos da psicologia, mas eu posso simplificar esse caminho, esse processo de adquirir conhecimento em duas grandes etapas, né? A etapa 1 é assim, eu tenho um conjunto de dados e desse conjunto de dados, quando eu estruturo eles e combino esses dados, eu crio uma determinada informação. Então essa é a primeira etapa do processo cognitivo, é juntar um conjunto de dados, combinar esses dados, e aí eu transforma esses dados numa informação. A segunda etapa desse processo de geração do conhecimento, ou geração do aprendizado, ele é pegar essas informações que eu tenho, entregar um contexto para elas, né, para essas informações, e a partir daí eu gero realmente um conhecimento. Então, dado sozinho, ele é uma coisa isolada, nem sempre eu consigo fazer muitas coisas com eles,
Quando eu combino estrutura, eu viro uma determinada informação, ou seja, é algo que fica mais próximo de eu tomar decisões ou de eu consumir. E quando eu contextualizo esse conjunto de informações, eu realmente gero um conhecimento. Para ficar, eu pelo menos tenho o hábito de tentar deixar as coisas mais palpáveis, né, para não ficar muito no campo etéreo, vou um passo à frente ainda e vou continuar usando a gente como referência, né? Imagina que nós, quando a gente nasce, a gente não sabe nada, a gente vem ao mundo, né? Você tem filhos pequenos, sabe bem isso, né? Aquela fase inicial, né, Guilherme, que a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque no começo nós não temos nada, nem dado, muito menos informação e muito menos ainda conhecimento. O que a gente usa para começar a adquirir dados, né? Como é que nós adquirimos dados? Nós temos 5 grandes ferramentas, né? Temos o tato, temos o olfato, temos a visão, o paladar. Nós temos nossos cinco sensos, né? Que a gente usa para adquirir dados, né? Pegar esses dados para nós. Então, eu tenho um estímulo visual, eu sinto o cheiro de alguma coisa, eu toco, sinto uma textura. Então, essas são nossas ferramentas de captação de dados. A partir do momento que eu começo a combinar esses dados, eu começo a ter um conjunto de informações. Então, vamos imaginar uma criança pequenininha, ela começa ali a engatear, ela olha para a parede e fala, olha, a parede tem algo diferente, uma coisa com umas bolinhas ali que é algo que eu não conheço, né? Então ela teve um primeiro estímulo, ela adquiriu um dado através da visão. Ela vai engateando lá e ela tenta botar a mão naquela tomadinha, né? Uhum. Que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar outro dado, que ela vai tentar com o tato dela buscar mais algum dado para ela poder combinar. Só que, em geral, quando dá tudo certo, né, os pais eles interceptam esse momento antes dele acontecer e dão um grito. Não faz isso, menino, você vai levar um choque e tal. Naquele momento, a criança não sabe muito bem o que é um choque, mas ela sabe que, toda vez que eu chego perto desse negócio que eu enxerguei aqui na parede, eu tenho um outro estímulo, que é um estímulo auditivo, dizendo que algo aconteceu. Eu chego ali... Bem intenso, inclusive, né? Geralmente, sim. Olha que interessante que a gente está falando. Então, nós fizemos a primeira etapa da transformação. Nesse momento, a criança ela combinou 2 elementos, né? Um elemento visual e um elemento auditivo, e descobriu o seguinte: poxa, eu tenho uma informação que aquilo é algo que, se eu chego perto, acontece alguma coisa diferente. Até o dia que o pai não está perto, ou a mãe não está perto, e ela consegue encostar naquela tomadinha. Vamos imaginar que não seja das nossas tomadas novas, aí, que são feitas para proteger, enfim, as crianças, mas ela encosta ali, ela leva um choque. Uhum. Olha só, nesse momento ela ganhou mais um dado, e ela começou a organizar esse dado. Ela fala o seguinte: olha, toda vez que eu chego perto disso aqui, eu recebo um grito do meu pai, e se eu encosto, realmente eu tomo um choque. Perceba que a gente pode falsamente imaginar que isso que já é um conhecimento, mas na prática ele é apenas uma informação. Por quê? Porque para a criança, naquele momento, a única utilidade daquela tomada é dar um choque nela. E essa é uma informação que ela tem. Porém, à medida que essa criança ela vai crescendo, ela vai ganhando novos contextos, como eu falei, ela vai entendendo que, não, espera aí, se eu coloco um equipamento eletrônico nessa tomada, ela poliga o equipamento eletrônico. Então, não é só perigoso, ele também é útil. E aí observe que, neste momento, a gente está dando contexto para aquela informação que a gente ganhou. Então, a tomada que pode ser perigosa quando uma criança está sozinha perto dela, sem supervisão, também pode ser útil numa outra situação, quando você precisa ligar um equipamento eletrônico, e esse equipamento eletrônico vai ser energizado por essa tomada. Então, eu tentando de uma forma um pouco mais lúdica aqui, falar um pouco do que é cognição. A cognição é esse processo, é o processo de você juntar um monte de dados, combinar, no final dar vários contextos para essas informações que você gerou a partir desses dados, e a partir daí você aprendeu alguma coisa, você gerou um conjunto de conhecimento. Então, vamos voltar um pouco agora, trazer de novo a nossa palavrinha computação, né? Para os mais puristas, se forem procurar sobre computação cognitiva, vão encontrar ou coisas mais abstratas, ou elementos, vamos dizer assim, muito, muito técnicos sobre a computação cognitiva, porque não existe assim, um conceito acadêmico, aceito, formal,
do que seria a expressão computação cognitiva. Eu gosto muito de uma abordagem que a própria IBM usa, que é a computação voltada, né, para a geração do conhecimento, baseado na interpretação e extração de significado dos dados. Então, é tudo que você aplica do ponto de vista computacional para extrair interpretações daqueles dados que você tem, de forma que seria muito difícil tratar com programas de forma, vamos dizer assim, tradicional. Então, nós temos sistemas tradicionais. Imagina uma planilha do Excel. Na planilha do Excel você coloca um monte de dados, você até combina esses dados e eles viram algumas informações, mas a partir daí você precisa de um ser humano para olhar para aquela planilha do Excel e gerar algum conhecimento. A computação cognitiva, ela aplica exatamente um conjunto de técnicas, a gente vai falar um pouquinho mais dela de forma menos técnica possível, para pegar essas informações que são muito difíceis de você extrair de uma maneira tradicional e gerar conhecimento, que é aquela última etapa, que é saber que a tomada não só dá choque, mas ela também pode, por exemplo, energizar um equipamento eletrônico. Então, essa é a computação cognitiva. São técnicas e ferramentas que, aplicadas a dados, a gente consegue extrair conhecimento, fazer essa cadeia do conhecimento. Perfeito. Conseguido resumir. Não, legal, um exemplo bem lúdico e bem, ao mesmo tempo, bem funcional, né? Bem legal. E aí, quando a gente... Bom, e o que a gente, como usuário, ganha quando a gente da tecnologia, digamos assim, tradicional, se é que dá para chamar assim, passa a colocar o elo da cognição, ou seja... Bom, significa então que ele vai me substituir? Acho que essa análise é muito simplista, né? Ela traz benefícios adicionais do uso de tecnologia. Como é que a gente começa a fazer essas relações? Cara, eu acho que assim, para responder isso, a gente de novo tem que fazer uma alusão na forma como a gente se comporta, né? Nós estamos acostumados com o que a gente chama de computação tradicional ou computação determinística. Basicamente, a gente pegar um relatório, como eu citei ali, e aquele relatório, ele é algo, vamos dizer assim, direto, real, concreto. A gente lê aquele dado ele é daquela forma. Só que se você olhar de novo para nós como seres humanos, nós não somos assim. Eu brinco que nós somos seres muito mais probabilísticos do que seres determinísticos, né? Então, tem um exemplo que é bem legal para responder a tua pergunta, que é assim, se você vê uma silhueta de uma pessoa, está contra o sol, vê a silhueta de uma pessoa correndo na praia, né? Você vê que ela tem cabelo, eventualmente cabelo curto, ela é bem forte, ela está com uma roupa, sei lá, uma bermuda que geralmente ela é utilizada por homens. Você não tem absoluta certeza de que aquela silhueta ela é um homem, mas você fala assim, olha, se alguém te perguntar, você fala, pô, tinha um cara correndo lá na praia. Você usa, tipo assim, um grau, você tem, olha, é muito provável que você realmente tenha visto um cara correndo lá na praia. Porém, existe uma pequena margem para erro. Pode ser que seja uma mulher de cabelo curto, super atleta, por isso ela é muito forte, e que por uma questão de ser mais confortável correr na praia com uma bermuda larga, ela está usando uma roupa que poderia ser uma roupa que, em geral, é usada como homem. Porém, perceba que o efeito final dessa informação, ele é pouco crítico, né? É muito mais importante saber que tinha uma pessoa correndo, dependendo do contexto, né? Mas uma pessoa na praia do que efetivamente que era uma mulher, um homem de tal estatura. Então, quando a gente traz a computação cognitiva e algumas coisas que a gente vai falar, por exemplo, de inteligência artificial, esse apoio de trazer mais informações, que não só aquelas informações determinísticas para o nosso dia a dia. Então, eu acho que existe uma discussão muito pobre, dizendo, a inteligência artificial vai substituir o trabalho dos seres humanos. Eu acho que isso talvez tenha acontecido essa discussão na época da Revolução Industrial também, dizendo, as máquinas vão substituir os homens. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que ela vai sim substituir algumas funções, que são funções que você consegue gerar escala através da computação, mas ela vai permitir com que a gente use as nossas faculdades cognitivas para coisas mais complexas e mais nobres dentro das nossas empresas, enfim, do nosso dia a dia. Então, de forma rápida,
estamos falando em trazer uma visão mais probabilística para a nossa tecnologia, e isso nos aproxima um pouco mais a máquina da forma como a gente se comporta como ser humano. Nós somos seres probabilísticos no dia a dia. Perfeito, legal. E aí você trouxe a questão, né? Existe até um estigma em torno da inteligência artificial, né? Uma coisa meio Transformers, assim, uma coisa que, nossa, vai trazer mal para a sociedade, e na verdade é justamente o contrário, né? É permitir que a gente aplique essa inteligência artificial para coisas triviais e operacionais e que o cérebro humano esteja mais voltado justamente para a evolução, para o crescimento e para o desenvolvimento como um todo, né? Perfeito. Acho que criou-se um estigma até injusto em torno do tema, né? Muitas vezes até existe, foi até legal você falar isso, porque às vezes assim, putz, mas o que na verdade, qual que é a diferença, né, de computação cognitiva com inteligência artificial? Eu costumo dizer que, como não tem esse conceito firmado, mas a inteligência artificial ela é a base, né, ela é um método, ou é um guarda-chuva de métodos que suporta essa nova visão computacional, tipo assim, como é que eu olho para a tecnologia de uma forma diferente. E aí acho que aqui cabe até um disclaimer que é assim, a gente está falando muito de tecnologia, mas o que eu estou querendo dizer aqui é tecnologia aplicada mesmo. Não estou falando tecnologia pela tecnologia, mas é como que a gente aplica isso no dia a dia. Né? Nós, no Cienge, entregamos software para a construção civil. Como que a gente consegue entregar mais dinâmica dados, que não são só dados determinísticos, mas dados estatísticos também, em alta escala, com alta qualidade, para que as decisões que o ser humano vai tomar sejam ainda mais eficientes. Né? Então, realmente, não tem esse estigma, é um trabalho combinado, homem e máquina, para essas coisas produzirem resultados melhores. Legal, excelente. E aí agora você já chegou justamente no ponto que eu ia puxar. Até aqui a gente estava falando de conceitos, digamos, gerais, né, amplos, e agora eu quero começar a conectar isso com a indústria da construção. Não me parece soar num primeiro momento muito antagônico, falar do mais alto grau de desenvolvimento tecnológico dentro da tecnologia, cognição, justamente na construção civil, que tem o estigma de ser um dos menos digitalizados do mercado, né? Fala assim, esses caras estão loucos, porque se a gente não tem nem o básico, imagina ter uma camada aí tão sofisticada. E, na verdade, a gente pode, justo por ser tão pouco digitalizada, que a gente deve usar uma abordagem ainda mais profunda para resolver os problemas numa escala interessante, né? Cara, eu tenho essa mesma leitura, eu acho que aquela analogia super clichê do mundo do copo meio cheio, do copo meio vazio, né? Eu sou um otimista por natureza, eu gosto de ver o copo sempre meio cheio, e o que eu enxergo é uma grande oportunidade também na indústria da construção, exatamente pelo fato de hoje ela ser pouco digitalizada. Isso, evidentemente, traz um desafio. Costumo dizer que, sim, sem dado, e a gente viu naquela cadeia de construção do conhecimento, que sem dado não tem conhecimento. Isso é uma coisa básica. Portanto, necessariamente, tudo isso que a gente está falando passa em, sim, conseguir ter mais dados. Mas eu vou fazer uma provocação, assim. Por mais que a indústria da construção seja pouco digitalizada, ela não é zero digitalizada, né? Não é um negócio também de dizer assim, estamos na idade da pedra fazer umas coisas no papel. Não é assim. Eu vou trazer alguns, acho que quatro grandes perspectivas assim de coisas que já geram dados para a indústria da construção. O RP, né, o software de gestão, é a primeira delas. Então, se você for pegar ali dentro, você tem um conjunto grande de dados ali que está dentro do RP. Você tem os softwares que estão conectados nesse RP em maior ou menor grau, né? Você pode ter, nem que seja um software de vendas, um CRM, alguma coisa ali. E se não tiver conectado, ele está no entorno, ou seja, você tem esses dois softwares dentro de casa produzindo dados. Aqui, talvez num grau ainda um pouco menor no Brasil, mas quando a gente está falando de BIM, né, as empresas que estão adotando BIM estão gerando muito dado. E o mais, talvez, tech de todos que eu poderia citar, que são as coisas ligadas à IoT. Eu, naturalmente, participo de alguns eventos, vou em alguns eventos da construção civil, e esses temas, em algum grau, eles sempre estão lá, né? Ou um pouco mais inovadores, como a gente está falando de IoT, alguns como coisas que precisam acontecer quando a gente está falando de BIM, e outros que já são realidade independente do grau de maturidade, como um RP, né, como um software de gestão ou como um software conectado. Então, assim, Conte, quando a gente olha para esse cenário,
eu acho que o que falta, talvez, é observar esses dados de uma forma um pouco mais criteriosa. E talvez o maior problema da digitalização da indústria da construção esteja em negligenciar esses geradores de dados, mais do que a falta deles, né? Então, primeiro, talvez, conselho ou, sei lá, dica, não sei como poderia chamar isso, assim, não negligencie os dados que você já tem. Ele é o comecinho desse trabalho para geração do conhecimento, né? Então, como eu falei, eu dei alguns exemplos aqui, eu falei do RP, que lá tem dados de engenharia, suprimentos, tem dado comercial, tem uma série de dados ali. Quando a gente olha os softwares que estão no entorno, por exemplo, o software comercial, tem os leads, tem os clientes, tem, enfim, processos ligados a questões bancárias. Quando alguém já tem alguma coisa de BIM, tem, por exemplo, dados que sejam pelo menos os objetos paramétricos que estão dentro das ferramentas de BIM, ou em IoT, coisas como imagens, catracas, né, controles de usuários, por exemplo, de acesso a operários numa obra. Gente, a gente tem muito dado, né? A sequência disso que é o próximo passinho que a gente poderia dar é assim, poxa, eu já tenho tantos dados, será que eu estou combinando e eu estou organizando esses dados da melhor forma? Então, será que eu estou, por exemplo, pegando os dados do meu RP e realmente transformando eles em informação, olhando resultados por obra, performance de vendas, performance financeira da companhia? Isso já são informações. De novo, as empresas já fazem isso em maior ou menor grau. Talvez elas só não levem em consideração que isso é uma etapa da geração do conhecimento, né? Quando a gente está falando de software conectados, será que a gente sabe quantos leads que a gente gera, o perfil dos clientes que, por exemplo, estão comprando uma unidade imobiliária, né? Em BIM é tão comum, de novo, voltando aqui por coisas clichê, o que é transformar dado de BIM numa informação em BIM? É pegar os objetos paramétricos e fazer uma análise de crash detection, por exemplo, é o básico, uma coisa que lesson one, né, quando a gente está falando de BIM. E isso é a primeira etapa da transformação de dado em informação. E a mesma coisa em IoT, né? Quantos exemplos que a gente tem, nem que seja de uma simples catraca, de saber como é que está a frequência da entrada dos meus funcionários numa obra, ou enfim, de uso de um determinado empreendimento, né? Agora, a próxima etapa desse processo é que daí é o grande desafio, né? Que é como se a gente falou de tantas coisas, que é pegar e dizer assim, cara, considerando os dados que eu tenho dos últimos 10 empreendimentos que eu fiz, eu vou melhorar o meu modelo, por exemplo, de construção, considerando que coisas que deram certo e coisas que deram errado, aí nós estamos começando a chegar numa seara que ela é mais complexa, porque ela depende de muito mais dados e de muito mais tempo para produzir dados e informações. Mas isso, no final, seria a geração do conhecimento. Então, é sair do que a gente tem de dados, como eu falei, o dadinho que está lá dentro do RP, e aí construindo um caminho para que eu, de verdade, lá na frente, consiga gerar um conhecimento estruturado em cima dele, né? Então, é assim que eu vejo esse ponto que você falou. É um desafio? É pouco digitalizado? Porém, quem conseguir fazer isso rápido vai sair na frente do resto da indústria, porque vai ter muito mais eficiência. Perfeito. E ainda que seja verdade a máxima da digitalização, do adoção de tecnologia na indústria da construção ser baixa, de maneira geral, o que a gente vê também é que nos últimos 3, 4 anos isso está vindo como uma avalanche, né, para esse mercado, muito, muito, muito rápido, né? Perfeito. Então, e ainda existem visões aí de maneira geral dizendo toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Mas vai ter empresa de tecnologia para construção, empresa de tecnologia para varejo, empresa de tecnologia para tal coisa e assim por diante, né? Ou seja, é um caminho sem volta, não se discute mais sobre isso. A questão é a velocidade e a profundidade com que isso vai acontecer, né? Eu sou suspeito para responder isso que você está falando, porque eu também, como um cara de tecnologia, eu acredito nisso demais, né? Perfeito. E aí, assim, isso vai acontecer. Se você vai ser protagonista ou vítima disso, aí é uma escolha tua, né? Perfeito. Como gestor, né? Como dono de uma empresa, como gestor de uma empresa, o caminho é sem volta, né? Eu vejo dessa forma. A máquina de escrever não pôde brigar com a impressora, né? Então, você podia escolher ficar escrevendo na máquina e durar mais alguns anos ou
ir para a próxima etapa, né? Então, seja o agente de mudança, não a vítima da mudança, né? Então, acho que isso, até filosoficamente falando, encaixa legal, né? Sem dúvida. Legal. E do ponto de vista técnico, assim, tem alguma coisa que diga que alguém está mais pronto, menos pronto? Como é que isso vai sendo incorporado no dia a dia das empresas, né? Como é que eu não fui dormir hoje sem cognição e amanhã eu vou acordar com, né? Existe um processo, uma curva de adoção. Como é que isso vai acontecer na tua visão, que isso vai se disseminar dentro do mercado, né? Cara, para mim, talvez essa seja a pergunta mais importante de tudo que a gente vai falar no nosso bate-papo, cara, porque infelizmente, eu não sei se é só uma questão cultural, talvez quando a gente pega algumas empresas ou algumas indústrias, por exemplo, europeias, que você fala com o cara, pô, tem 100 anos, 150, 200 anos, né? Às vezes você vê que existem visões realmente de longo prazo e talvez em culturas que estão acostumadas a ter visão de longo prazo, seja mais fácil olhar o processo de evolução como um acontecimento longo do que talvez a gente que quer correr sempre atrás, né? E aí ver tudo como coisas de muito curto prazo. Para mim, se eu fosse resumir o que eu acredito desse ponto que você colocou, é que todos deveriam encarar essa evolução da tecnologia, que no final tem um ponto relevante que é inteligência artificial, computação cognitiva, como uma jornada e não como um projeto. Às vezes a empresa quer chamar lá o diretor de tecnologia, chamar alguém e falar assim, agora nós vamos ter uma empresa cognitiva e nós vamos agora implementar um projeto, põe no orçamento aqui, X mil reais e no final vai sair uma empresa cognitiva. Isso não é assim. Como eu falei, o processo é um processo que ele vai rodando em ciclos e você vai aprendendo. Se você, de novo, eu vou trazer para a gente como ser humano e vou usar o exemplo da tomadinha, né? O que aconteceu com a tomadinha é que você foi expondo aquela informação, né, aqueles dados que depois viraram informação, a muitos contextos ao longo de muitos anos, né? Então, a nossa experiência enquanto ser humano, né? Você pega um CEO de uma construtora, de uma incorporadora, às vezes a diretoria vai lá e fala, nossa, como é que o cara teve esse insight assim? Pô, tem um monte de gente experiente, como é que esse cara pensou? É porque aquele cara que está sentado lá, ele foi exposto a muitos contextos ao longo de muito tempo. E é por isso que ele tem uma capacidade cognitiva de identificar algumas questões, alguns padrões, muito mais fácil que outros. A gente precisa levar a mesma lógica para dentro da tecnologia. Você precisa ter uma jornada permanente de saber, eu estou cuidando dos meus dados? Estou. Eu estou transformando regularmente esses dados em informação? Estou. Agora eu preciso começar a gerar conhecimento. Mas isso é uma jornada longa, não é um projeto de 6 meses, não é um projeto de 3 meses. É algo que tem que estar na cultura da empresa. O CEO da empresa tem que perguntar isso todos os dias. Quais são os mecanismos de tecnologia que eu estou usando para que aos poucos eu vou criando mais contextos e esses mais contextos, né, vão gerando mais conhecimento. Legal, muito bom. E aí agora, assim, do ponto de vista um pouco mais técnico, né? Como é que eu sei que eu estou no caminho? Ou seja, então, eu já estou gerando dados, então agora eu estou tratando esses dados já com alguma competência e que eu já consigo gerar informação, né? E certamente essa é a foto aí, talvez da maioria das empresas já constituídas no mercado aí que sigam operando. Como que é o próximo passo, né? Como que essa interação homem-máquina se dá para assim, ok, e como é que eu me preparo para essa próxima etapa, já que não tem uma chave para virar, um disjuntor para ligar e a gente começar a ter isso operacional, né? Cara, legal. Eu vou separar minha resposta em 2 momentos, tá? Primeiro, o momento do lado de quem gera o dado, né, que é o lado de quem está comprando a tecnologia para evoluir, e o outro lado de quem entrega a tecnologia. Para o lado de quem está nos ouvindo, né, as pessoas que estão nos assistindo, aí, enfim, estão querendo organizar suas empresas, o quanto, eu mediria assim, ó, o quanto todas as decisões que são tomadas, de fato, são tomadas com base em informações geradas de maneira consistente dentro da minha empresa. Eu costumo brincar assim, toda reunião deveria, de alguma maneira, ela ser embasada por algum
dado muito concreto que veio de sistemas internos dessa empresa. Eu acho que essa é a melhor forma de medir. É muito comum a gente nas reuniões falar assim, puta, mas eu acho, a minha percepção de tal coisa, eu creio que minha experiência diz, e eu não estou dizendo que a experiência é ruim, eu mesmo falei aqui, né, que a experiência é formada por esses dados que são expostos a contextos, porém, a gente pode ter viés se a gente gera conhecimento sem dados muito bem embasados. A gente vê isso de novo na nossa vida, né? Se você pega uma pessoa que às vezes está numa família não tão bem estruturada, tal, ela pode ter efeito da vida dela como ser humano lá na frente. Então, esse é um efeito nocivo de dados ruins, né, ou dados mal organizados expostos ao longo do tempo. Então, acho que a resposta para a tua pergunta de maneira direta, para avaliar o teu grau de maturidade, qual é o volume de decisões que eu tomo dentro da minha empresa que são efetivamente baseadas em dados que eu mesmo gero de maneira organizada. Com os meus sistemas, com o meu BIM, com o meu IoT, com o meu RP, com os meus sistemas que orbitam ao RP. O segundo lado dessa resposta, eu acho que ele tem a ver com quem fornece tecnologia. Quando eu saio de sistemas, como eu falei, que são determinísticos, que eles geram um relatório dizendo o cara X vendeu Y reais, e passo para coisas mais probabilísticas, o que acontece é que as interfaces que interagem com o usuário deixam de funcionar de maneira eficiente. Imagina você ver um relatório lá dizendo assim, provavelmente esse cara vendeu tanto. A gente, como ser humano, não capta bem essa informação. Ao longo do tempo, se você olhar para a tecnologia recente, as grandes modificações de tecnologia que aconteceram exatamente na interface com o usuário, na interação que o usuário tem com a máquina, né? A gente saiu daqueles caracterezinhos feios que ninguém conseguia entender muito bem para uma interface como o Windows, né, lá atrás. Depois o Google veio e falou assim, cara, vou organizar a informação da internet. Trouxe o conceito de uma boxinha onde você digita o que você quer e ele te responde com uma lista, né? PayPal com um sistema novo de pagamentos. Então, você vê que várias coisas estão ligadas à forma como a máquina interage com o usuário. Fatalmente, as empresas de tecnologia que vão ofertar serviços baseados em computação cognitiva para os seus clientes vão passar por essa transformação. E existe um elemento, sim, técnico de desafio nesse processo, que é sair dessas interfaces mais determinísticas, mais naturais, mais tradicionais, para um modelo baseado mais em conversação. Porque uma interação mais probabilística, né? Tipo, igual eu falei assim, olha, provavelmente, por dessas e dessas informações, isso aqui deve ser um homem correndo na praia. Então, vai acontecer uma transformação onde a interação vai ser um pouco mais conversacional, né? Baseado no que a gente chama de processadores de linguagem natural, ou seja, você vai conversar de forma mais natural com o equipamento. Nossa, Guilherme, que negócio abstrato, parece uma coisa... Mas todo mundo, cada das pessoas que estão nos ouvindo, certamente já fazem isso. Já tem um sistema lá da Google, tem um sistema da Apple, que você fala alguma coisa e ele te devolve uma informação. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o mais clássico, que é assim, você está com o seu celular, você para seu carro, quando você sai do seu carro, dá meia dúzia de passos, você recebe um alerta, assim, olha, provavelmente você estacionou o seu carro nesse local, e ele te dá um ponto nesse local. Cara, você parou para pensar como que ele sabe esse monte de informação? Ele viu que você se deslocou numa velocidade maior do que aquelas que você se deslocaria se você estivesse andando. Ele sabe que aquele lugar é um estacionamento. Ele juntou tudo isso, te deu um dado, mas pensa que se ele tivesse dado uma mensagem, ela talvez fosse difícil de consumir. Então ele te entrega essa mensagem numa forma conversacional que é muito mais próxima daquela que você está acostumado como ser humano. Então, o grande desafio técnico de quando você vai produzir informação baseada em inteligência artificial é que o mecanismo de entrega dela naturalmente vai acabar passando por um processo de desenvolver a conversação baseada em linguagem natural. É óbvio que muitas vezes a gente faz uma analogia com aquela coisa clássica do o cara falando com o celular, ninguém se vê o cara falando com o celular, né? Mas aos poucos essas coisas elas vão se tornando um pouco mais naturais
E em determinados ambientes aquilo vai se tornando também mais eficiente. Em vez de você decorar, que você tem que clicar no 15 passos do botão, você só diz, cara, eu preciso do meu relatório de vendas. É muito mais natural, muito mais fácil, muito mais eficiente, muito mais intuitivo. Então esse é o desafio técnico para quem fornece tecnologia. Legal, legal. Bom, e até aqui a gente citou exemplos aí de mega corporações globais, né? De Apple, de Waze, de Google, de coisas assim. Mas a gente sabe, e é um motivo de grande orgulho para nós do Cienge, de que a gente foi no cerne das dores reais dos empreendedores da construção civil no Brasil, né? A gente tem um mercado aí que 90% das empresas de construção no Brasil são empresas de pequeno porte, uma empresa muito, um segmento muito desabastecido de opções de tecnologia, né, que ficam aí normalmente muito distantes da capacidade de investimento num RP, numa ferramenta mais robusta. E enxergando isso, a gente criou um produto chamado Cienge Go, né, que é um software de gestão para pequenos construtores do Brasil, e que a gente tem aí 1 ano e alguma coisa de estrada com esse produto. E ele é um exemplo real de aplicação de inteligência artificial, de cognição para resolver problemas reais de construtores, né, de pequenos construtores aí por todo o Brasil. Você teve super envolvido aí, né, na construção da solução, no entendimento dos problemas dos empreendedores, né? No final das contas, a gente está falando de processamento de linguagem natural. Para processar a linguagem natural, eu preciso conhecer a linguagem, né? E ela precisa ser natural, ou seja, eu preciso estar dentro daquele contexto para entender isso de verdade. E aí a gente, como empresa, fez um esforço aí colossal de trazer mais de 100 pequenos construtores. Fomos entrar no dia a dia desses caras, ou seja, não pode ser linguagem natural só no discurso, tem que ser na prática, né? A gente tem que, de fato, entender as dores e o contexto, né? Você falou tanto de contexto aí. Conta para nós um pouquinho de como que que desafios que a gente encontrou e que aplicações a gente já, conseguiu levar para o pequeno empreendedor da construção civil através de cognição com o Cienge Go. Cara, realmente tenho sei lá, felicidade de ter participado desse projeto, né? O Cienge Go foi um produto que ele foi desde o começo concebido para olhar para esse universo, né? Tipo, como eu entrego um produto de uma forma diferente. Isso começou lá na concepção desse produto. Em geral, numa empresa de tecnologia, você vai pegar pessoas de negócio, vão falar com esses 150 construtores, vão entender regras de negócio para poder construir um produto. O exemplo que o Cienge Go mostra é que essas coisas são diferentes quando a gente pensa sobre a perspectiva da cognição, é que nós começamos, por exemplo, com um antropólogo, diferente do que é o convencional. Existe uma etapa de construção que é assim, ok, como é o dia a dia, de fato, de uma pessoa real que é um pequeno construtor? Olha, segunda-feira esse cara está lá eu estou usando aqui exemplos hipotéticos, tá? Não é exatamente como a gente recebeu lá a descrição, mas a segunda-feira ele sai para trabalhar de manhã, consegue ficar no escritório, mas, terça-feira esse cara está na obra, não adianta mandar, ele não vai entrar num sistema, ele não vai... Então a gente foi mapeando, de fato, como é que é o dia a dia desse pequeno construtor, para, a partir desse dia a dia do primeiro construtor, a gente pegar todo o conhecimento de melhores práticas da indústria da construção, acoplar essas duas coisas e fazer algo para ele que realmente o ajude. Então, vou dar um exemplo bem prático de coisas que o Cienge Go faz, né? Coisa simples, que para uma consultora muito grande pode parecer irrelevante, mas para um pequeno consultor ela é muito importante. Ele está fazendo 2, 3 obras ao mesmo tempo, está fazendo as compras dele. Eventualmente ele não tem condição, porque ele é sozinho, de lembrar todas as coisas que ele fez recentemente. Então ele vai fazer uma compra, quando ele põe o pedido de compra, o Cienge Go vai na base, olha tudo que ele fez e avisa, olha, você tem certeza que você vai fazer essa compra nesse valor? 2 semanas atrás você fez uma compra parecida num valor um pouco menor. É uma pequena sutileza, mas é a forma de você comunicar. Pensa se esse cara tivesse que ir lá e tirar um relatório para saber todas as compras que ele não ia fazer isso, ele não tem tempo para fazer isso, né? E aí eu volto até naquela pergunta que você fez.
a inteligência artificial vai eliminar o emprego das pessoas. Esse é um exemplo clássico. Não, porque esse cara já não tem ninguém, ele não tem outra forma de melhorar o trabalho dele se não for através da tecnologia. Então, o CiengeGo é um exemplo prático, direto e voltado para um público que consegue ter menos poder de compra de tecnologia, comprando isso de uma forma como serviço, entregando, através desse mecanismo de linguagem natural, os maiores benefícios que ele pode ter na gestão da empresa dele. Então, o CiengeGo ele tem que a gente chama de funcionário digital. Então, são uma série de mecanismos que conversam com o operador, né, da plataforma, e vai dando esses insights para ele, dizendo, olha, você tem algum tempo que você não faz tal análise, eu recomendo que você faça tal análise, ela é importante para a sua empresa. Então, através de uma conversa, o funcionário digital não só educa esse consultor nas melhores práticas da indústria da construção, como ajuda a lembrar de coisas importantes que às vezes ele sabe, mas o dia a dia não permite com que ele lembre, e auxilia ele nos processos do dia a dia através de uma linguagem simples, direta, sem que ele precise ficar lembrando de tirar um relatório ou ficar navegando em uma série de botões e sistemas distintos. Então, a gente costuma dizer que a gente não entrega um sistema, a gente entrega um funcionário eletrônico, né? Um funcionário digital para os nossos clientes. E aí você veja, né, que você personificou a solução através do funcionário. Você falou, né, que não vai te dar uma linha de informação, mas vai te dar um conhecimento, por exemplo, no caso da compra ali. Ou seja, isso é a linguagem natural na síntese, né? Você não está conversando com um negócio binário, né? Ele está pensando por você e com você para melhorar o negócio, né? Então, e é legal porque às vezes as pessoas têm curiosidade aí um pouco mais técnica mesmo, né? De como é que essas coisas acontecem. E é um desafio muito grande mesmo para as empresas de tecnologia. Porque quando a gente está falando de linguagem natural, acho que você trouxe um elemento que é bacana, que nós não estamos falando só de idioma, né? Muitas vezes as pessoas elas confundem, acham que a linguagem natural é só aquela maquininha que fala um negócio bonitinho, ou que você fala um texto e ela reconhece, ou que você digita alguma coisa. Tem muito mais por trás disso, né? O reconhecimento da nossa gramática portuguesa, ela é um pedacinho pequeno de tudo que está por trás do que é reconhecimento de linguagem natural. Na indústria da construção, um exemplo clássico, né? O Brasil é um país continental e, eventualmente, você tem regiões que falam de forma diferente sobre a mesma coisa. A gente tem alguns exemplos internos de pessoas que vieram da indústria, que trabalham com a gente no Cienge, que falam, na região X eles chamam ali um negócio de joelho, que na outra região chama de, sei lá, de cotovelo. Curva, de cotovelo, né? E parece uma coisa boba, né? Parece um detalhe, mas é isso que complica todo o processo de você desenvolver um mecanismo de gerar informação, exatamente porque a informação tem que ter contexto. Então você pode ter esse cotovelo, mas você pode ter alguém que chamou um prédio de cotovelo também, né? E aí, sim, quando você está falando de um ou de outro, né? Esse termo, que é a ambiguidade, ele é o que torna complexo você desenvolver mecanismos de linguagem natural e que torna complexo você entregar isso para os clientes, né, para que você evite. E tem uma questão cultural também, né, porque o ser humano, de novo, a gente está acostumado a tirar um relatório determinístico, a pegar aquilo e considerar aquilo uma verdade. E a partir do momento que você coloca inteligência artificial, coloca elementos de computação cognitiva, você tem que passar a se habituar a que o computador vai, vezes, te dar informações que são determinísticas, ou seja, que elas são 100% precisas, outras vezes ele vai te dar informações que são estatísticas, são probabilidades que acontecem como ser humano. Tem um exemplo que eu acho legal, que é assim, você chega na empresa e fala assim, enquanto seu CFO fala, cara, como é que as coisas estão indo? Estão indo bem, cara, o caixa tá ok e tal, acredito que vai dar tudo certo no final do mês. Cara, essa é uma informação absolutamente estatística, ela tem um monte de contexto em volta, e pode ser que naquele momento você fala assim, cara, tudo bem, não tem nenhum indício de problema, eu vou dar minha atenção para outra coisa, né? Mas pode ser que ele fale assim, olha, eu não tenho 100% aqui de convicção, de certeza, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas parece que as coisas não estão indo bem. O que você faz?
Cara, então me dá um relatório detalhado mostrando os dados precisos que geram essa percepção. É assim que a gente faz. Então tem um desafio nosso como ser humano a começar a olhar. O legal é que a tecnologia ela vem evoluindo muito rápido, e quando a gente pega a aplicação de tecnologia em áreas específicas, como é o nosso caso da indústria da construção, isso é um pouco mais fácil. Tem um monte de meme, né, que a gente vê na internet, do cara vai comprar uma passagem, aí o cara tira a passagem para outro lugar, e essas coisas foram tirando um pouco da credibilidade da tecnologia com as pessoas. Mas quando a gente olha num contexto de negócio, dentro de uma indústria específica, hoje o grau de assertividade, o grau de funcionalidade dessas tecnologias de computação cognitiva são muito mais factíveis de ser aplicadas do que em contextos muito generalistas. Perfeito. Poxa, muito legal. Guilherme, nosso tempo voou, essa conversa está sensacional, mas eu tenho uma última pergunta que, na verdade, remete ao começo, né? A gente tem um tema aqui nessa conversa que é de como que a cognição vai transformar a indústria da construção em incorporação. A gente já trouxe um exemplo bem palpável, que é o Cienge Go, né? Mas a gente não está aqui para vender produto, a gente quer trazer um panorama muito mais amplo de um cenário de tecnologia que veio para ficar. Como é que você entende aí o comportamento da cognição se disseminando na construção, em todas as etapas da cadeia e empresas de todos os portes aí nos próximos anos? Cara, aqui tem um desafio muito legal para todo mundo que é dessa indústria, né? Tem um estudo bacana, se não me engano, da McKinsey, que pegou desde 1995 até hoje na Alemanha e no Reino Unido, e eu já vi alguns estudos que isso se replica no redor do mundo, sobre a produtividade laboral em várias indústrias, tá? Em diversas indústrias. Se você for pegar nesses 20 anos, a que menos conseguiu evoluir do ponto de vista de produtividade laboral foi a indústria da construção. E olha que eu estou falando da base de uma pesquisa em países altamente industrializados, com muita tecnologia, né? Eu nunca vi um estudo desse especificamente no Brasil, mas eu tenho certeza que talvez o cenário seja até mais complicado, né? Que nosso ganho de produtividade laboral ainda seja até um pouco, tenha sofrido até um pouco mais. Se a gente pegar tudo que eu falei sobre como é que você produz essa jornada para adquirir conhecimento, eu de verdade acredito que a combinação dessa jornada em busca do que é o processo de sistemas mais cognitivos é o elemento mais importante para mudar essa realidade da produtividade dentro da indústria da construção. A partir do momento que você tem muito conhecimento gerado em cima de todos os dados e informações que você produz, você consegue de verdade começar a mudar a forma como que você vai trabalhando. E isso é o que vai gerando essa mudança de produtividade laboral. Às vezes uma catraca que faz um reconhecimento do operário na hora de entrar na obra, identifica que esse operário não tem todas as certificações que ele tem que ter de segurança e por isso ele não pode entrar naquela obra, senão a obra vai ser multada. Parece uma coisa boba, mas se você vai juntando todos esses elementos, isso vai tornando a empresa economicamente mais eficiente, naturalmente vai precisando de menos pessoas em funções de controle que às vezes não são muito nobres, e vai tornando muito mais produtivo por colaborador, ou construtora, ou incorporadora, no nosso caso, né? Não importa. Então, mais do que uma ferramenta específica ou uma tecnologia específica de computação cognitiva, a jornada em busca dela, preocupar com o seu RP, se ele está bem definido, se ele está gerando os dados corretos, se ele é usado para produzir informações eficientes. Essa jornada, na minha concepção, considerando que isso puxa o processo de digitalização da indústria da construção, é um dos principais elementos que vão mudar o jogo dessa indústria. Quem se digitalizar e quem buscar mais rápido ir para esse caminho de computação cognitiva, na minha opinião, ganha o jogo, porque vai entregar margens melhores, vai entregar empreendimentos mais competitivos, vai conseguir manter o mesmo padrão e melhorar esse padrão de uma forma um pouco mais consistente. Então, eu realmente acredito que essa jornada é o principal elemento de desenvolvimento da indústria da construção.
Perfeito, sensacional. Cara, mas muito bom. Realmente mexe com a gente, né? Como uma missão aí dentro de um mercado tão nobre, tão importante como o que a gente atua, né? Legal. Muito. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Nosso tempo agora está esgotadaço mesmo, mas foi certamente muito bem aplicado. Obrigado aí pela tua agenda, pela disponibilidade, por dividir aí um conhecimento tão amplo sobre um tema tão nobre com a gente. Vou te deixar aí alguns segundinhos, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, conhecer, trocar uma ideia a respeito, fazer um networking, como é que as pessoas chegam até você para, enfim, dar uma continuidade nessa conversa eventualmente. Bom, podem falar comigo através dos canais do Cienge ou diretamente pelo LinkedIn. Tem o meu LinkedIn está aí na tela, me procurem lá que eu terei o maior prazer aí de discutir um pouco mais sobre essas questões de tecnologia. Os próprios canais do Cienge, todos, a gente divulga bastante coisa sobre isso. Acho que é um bom local também para ganhar conhecimento, diretamente comigo ali pelo LinkedIn. Sensacional. Xará, brigadão mais uma vez. Gente, continuem com a gente aí que ainda tem muita coisa legal na trilha de economia e gestão. Tamo junto, um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Guilherme. Obrigadão.